Então hoje nós temos a grata satisfação de ter em nossa casa nosso amigo Aldo Tibério, do Centro Espírita Paz do Senhor de Joinville. Primeiro, já de cara agradeço imensamente a sua disponibilidade e que a casa é sua, que Deus lhe inspire agora e sempre. Obrigado. Então, gente, boa noite a todos, boa tarde ainda, né? O título está elencado aqui, as primeiras pregações. Quando a gente fala de Jesus, nem sempre a gente entende, né? O que a gente está lendo. Entende no sentido assim de o que Jesus falou, o que é, como, por que, as coisas que acontecem, né? Então são várias as histórias de Jesus, essa é uma delas, maravilhosa, porque a gente vai compreendendo um pouquinho mais os significados das coisas que acontecem. E ele está no livro Boa Nova, no capítulo 3, e é baseado nesse capítulo que nós vamos tentar conversar com vocês a respeito do nosso irmão Jesus. Então, inúmeros leitores do Evangelho, desculpe, eu gosto de avisar, eu tenho bastante slide, né? Se alguém não escutar, vai ler, tanto em casa como aqui, tá? Se tiver alguém que não escute, a gente vai falar a mesma coisa. Essa lição eu aprendi lá em Camboriú, porque tinha surdos na plateia, eu tinha feito 9 slides. Aí o cara disse, agora olha para lá que eu só leio lá, aí fiquei envergonhado. A partir daí, então, eu coloco um monte de slides para todo mundo ler. Mas enfim, inúmeros leitores do Evangelho têm dificuldade em interpretar as palavras do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Então nós não sabemos ainda entender paz, o que é a paz do Mestre, o que é a paz que quer, né? E nós sabemos também que o Espiritismo é uma chave, ou é a chave, e Jesus é a porta. Nós temos que chegar nele, conseguir chegar nessa porta, para podermos, sim, adentrarmos, né? Para podermos adentrarmos ao conhecimento de Jesus. E a gente só vai conseguir abrir as portas desses ensinamentos com a chave que essa doutrina nos oferece. A doutrina dos Espíritos, eu não conheço outra, apesar de ter sido batizado na evangélica, fui católico, fiz comunhão, mas assim nunca frequentava, não estudava, então eu não entendo, não posso falar nada dos outros. Eu só sei dessa aqui, que a gente estuda um monte, e esse monte é pouco, né? A gente vai estudando e vê que é pouco. Cada dia a gente descobre mais coisa. Então, esses ensinamentos que a doutrina nos oferece, é essa chave dessa mudança. E através dessa obra, da Boa Nova, no capítulo 1, nós vamos falar no capítulo 3, mas no capítulo 1, eles falaram no século Augusto, ou seja, o clima vibracional onde Jesus iria reencarnar aqui no planeta, e o que ele influenciou a humanidade, não somente quando encarnado, mas mesmo pelos seus precursores. A gente vai falar de alguns precursores, citar talvez, mas um dia eu fiz um levantamento bem tacanho, eu achei 42 anotados que vieram antes dele, dando o seu recado. Então a gente vê assim, às vezes nós brigamos por coisas pueris, mas lembramos, por exemplo, que Cristo falou o que Jesus falou, né? Buda, em outra linguagem, no lugar que ele estava, são todos emissários de Jesus, né? Vieram antes, né? O próprio Moisés e tantos outros, né? Você pode falar Inel, Gamaliel, esse deve citar alguma coisa aqui, Oséias, 459 a.C., no seu 4º livro, ele diz: o mundo vai mudar, sabia da vinda de alguém a mais. Então, poderíamos citar alguns exemplos: Essênios, Moisés, Esdras, Eliú, Gamaliel, Sócrates e outros que vinham formando através dos seus conhecimentos das mudanças que aconteceriam. Eu vi aqui há pouco um livro, se eu não me engano, foi aqui, A Grande Espera, né? Se eu não me engano, eu vi esse livro aí, bem antiguinho. Esse livro fala da espera de Jesus, quando ele circulou com os essênios, essas coisas assim, muito interessante. Então, os essênios, eles eram uma sociedade, né, diferente, então eles se ajudavam mutuamente, né? Eles, por exemplo, os homens saíam para lida provavelmente caça, plantio, né? E as mulheres arrumavam as casas de todos os solteiros, casados, então todas as casas ficavam arrumadas.
E quando chegava em casa, aquela coletividade já tinha preparado o lanche de todo mundo. Então, se chegava em casa, independente se fosse solteiro ou não, teu lanche da tua casa estava preparado. E Jesus, dizem que Jesus ali pelos 16 anos conviveu com ele, ou durante um tempo conviveu com os essênios. Moisés, nosso conhecido, 1600 anos antes de Cristo. Moisés, ele foi meio irmão, né, do faraó. E houve uma encrenca entre o faraó e ele, né? Uma escrava derramou vinho na túnica do faraó por acidente, né? E o faraó disse: nunca mais você vai derramar vinho aqui, dá tua mão que eu vou cortar tua mão. E Moisés não deixou. Moisés colocou a espada dele embaixo e a outra espada ficou em cima, não cortou a mão da moça. E naquela época a lei tentou, conseguiu, não conseguiu, está feita aqui. Então não podia mais cortar a mão da moça. Aí Moisés, como a gente sabe, foi colocado em um deserto, e a história nos conta que ele ficou no deserto e que ele morreu a cavalo, etc. Mas vamos entender que Moisés, ele veio preparado, né? Ele não foi simplesmente um camarada. Ele casou lá no deserto, ele foi recolhido por uma tribo de nômades. E quando o filho dele no deserto tinha 17 anos, então dizer que se ele tivesse engravidado a moça na lua de mel lá, 18 anos depois do deserto, ele vai lá e recolhe aquilo que a gente ouve falar dos egípcios. E aí aquela história lá, Moisés ficou 40 anos perdido. Ele não ficou perdido, porque Moisés sabia muito bem o que estava fazendo. Ele morou no deserto 18 anos. Ele simplesmente ficou no deserto com aquele time todo, para quê? Para mudar a cabeça deles, porque eles eram muito vingativos. Eles tinham uma norma que, se alguém entrasse na minha fazenda, no meu sítio, na minha família, ele levasse alguma coisa, roubasse uma vaca, matasse um animal ou uma pessoa, eu podia lá, ao contrário, pegar todos ou matar todos. E Moisés disse: não, é só um por um. Foi quando ali a primeira vez Moisés, sem saber da história, ele mostra: um cara cruel desse vem aí, não, mas ele veio só dizer que era um por um, né? Porque antes eram todos. Então veja como os ensinamentos de Jesus, as primeiras pregações, não vieram só quando ele estava na terra, já vieram antes, né? Então, quando eles falaram, né, Moisés disse que não podia, enfim, ele foi educando aquele povo. Por isso ele ficou 40 anos para quê? Para que os velhos de cabeça morressem e os novos fossem doutrinados de uma nova forma. Só podia matar um. Aí depois dos 40 anos ele disse: ali onde nós vamos, né? Tipo assim, atravessa o morro. Mas é por aí o caminho. Esdras, né? Esdras também, ele escreveu 4 livros. No seu quarto livro, também no quarto livro, Esdras fala do novo mundo que há de surgir, né? E ele vem e conta isso. Esdras é lá em 480 a.C. Eliú, ou Hilel, alguns dizem, né? Avô de Gamaliel, era do Sinédrio. Eles tinham uma teoria dentro do Sinédrio que todos eram iguais. E o Sinédrio não era isso, era só judeu. Judeu, romano, etc, etc. Então a gente vê aquela parábola do bom samaritano, né? Por que não para? Por causa dessas teorias antigas, né? Gamaliel, ele foi... A família dele, Hilel, Gamaliel, foram do Sinédrio durante 400 anos, a família dele, todos eles. E estavam lá sempre nas leis, né? Sócrates, nosso conhecido, ou conhecido como muitos ouviram falar, né? Com suas teorias, e tomou a cicuta, o veneno, porque ele estava, entre aspas, pervertendo os jovens. E esse pervertendo era mudando a ideia dos jovens, né? E quando a mulher dele conseguiu que ela corrompeu o guarda da noite para tirar ele da cadeia, ele disse: não, eu estou pregando que não é para ser corrupto, e agora você quer corromper o guarda? Então são essas mensagens de Jesus que vieram. E entre outros, né, que vieram informando, a gente podia citar outros tantos aí, mas vamos parar por aqui, porque o assunto é nós falando. Então, através dos seus conhecimentos, das mudanças que aconteceriam. Pois bem, então vamos lá, começando assim que nos primeiros dias do ano 30, quando eu falo ano 30, é porque Jesus, a história do 0 ao 30, é meio assim: morou com os essênios com 16 anos, ou não morou, sabe aquelas coisas. E no 30, quando ele fez 30 anos, vamos pegar assim, ele começou realmente, esses 3 anos é que nós estamos tentando entender até hoje. São 3 anos de doutrinação que nós estamos entendendo. Os outros 30 não se tem um registro. Tem lá menino no tempo, olha lá o menino falando, mas não tem assim muita coisa a respeito. Então fala lá que nos primeiros dias do ano 30,
antes das suas gloriosas manifestações, Jesus se avista com Batista, o primo dele, né? No deserto triste da Judéia. Isso são palavras do livro, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Então eles eram muito amigos. Jesus, sendo primo de João Batista, ele estava sempre convivendo com João Batista, porque João Batista era conhecido como a verdade, como precursor, e Jesus é descrito como amor. Olha que interessante isso aí. Quando ele fala que João Batista é verdade, precursor, Jesus o amor, nós vamos ver aqui na frente, a verdade sempre ia ao deserto aplainando o caminho, podendo assim o amor manifestar-se. Então, o que poderia ser? Uma maneira da espiritualidade superior, da superior, trabalha, manda sempre alguém na frente para arar o terreno. Falamos de alguns há pouco, e assim é. Então a verdade vem, mas o amor não tinha vindo ainda. Veio a verdade, falamos de Moisés, falamos de Esdras, falamos de Gamaliel, Hilel, etc. Então eles vieram para aplanar o terreno todo. Por quê? Porque se viesse só Jesus, eu acho que ele não ia vir nos 33. Ele ia eliminar ele antes, porque não teria. Então, esse preparo que nós tivemos, nós, a humanidade, né? Foi isso aí. Ele foi preparado, foi arado o terreno, e no momento certo chegou Jesus, para que ele pudesse dar o recado dele, porque ele veio enviado do Pai, né? Então ele veio para dar um recado. Recado de quem? Do Pai. E essa é a situação que estava acontecendo. Então esse pessoal vinha arar o terreno na frente para poder o plantio acontecer. Por isso eu tenho aqui sempre um joio e um trigo. Não são dois trigos, ali é um joio e um trigo, né? O joio é mais alto que o trigo, e o trigo é mais pesado, ele fica inclinado, e o joio é oco. Então aquela história de parábola, né? Joio e trigo é muito igual, só que daí o joio cresce muito, aí é fácil de cortar. E quando na parábola o mestre disse, né? Deixa o joio crescer, depois a gente arranca. Diz isso na parábola, né? Por que isso? Ele tinha esperança que o joio se transformasse em Cristo, em trigo, que ele mudasse o joio, muitos de nós aqui na humanidade. E a esperança é essa, que esse joio mude para trigo. Então, são várias as mensagens que Jesus dá e a gente não se toca, né? Quando ele fala o joio e trigo, o joio e trigo já é, você vai ver o que ele quer dizer com isso. Mas enfim, ele mandava alguém para arar o terreno. E aí veio o semeador. Também já ouvimos falar dele, né? E Jesus, próximo de completar sua missão em família, então até os 30 anos ele estava na família, e prestes a começar uma outra missão, que seria a missão pública, ele vai ao deserto da Judéia e encontra lá com João Batista. Aí ele vai, né, e lá diz Humberto de Campos, nessa obra, que nós não temos como compreender o que passava naquela conversa, porque dois espíritos daquela envergadura deveriam ter comentários ainda não compreensíveis para nós. Imagina o que eles comentavam. Duas pessoas de alta envergadura conversando sobre coisas futuras, coisas do céu, vamos pegar assim. Hoje ainda é difícil a gente entender certas coisas, imagina naquela época. Diz que Jesus falou que dentre os nascidos de mulher, João é o maior. Os nascidos de mulher, João é o maior. Quer dizer, ele deixa no ar muita coisa. E ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor. Então os dois sentaram lá, ficaram tempo em jejum, para que pudessem dar continuidade ao seu caminho. Então até que o mestre divino, ele, despedindo-se do companheiro, demandou-se ao oásis de Jericó, uma bênção de verduras e águas entre a inclemência e a estrada. Jericó era uma cidade, é um oásis, né, diz aí o nome, muita água, muito verde, e lá ficavam os profetas ou sacerdotes de segundo nível. O primeiro estava em Jerusalém, então eles ficavam estudando lá, mas era de segundo nível. E aí a gente sabe que a história de Jericó e Jerusalém tinha uma descida de mais ou menos 1000 metros, uma serra, né? E ali tinha muito assalto. Ali é a história da parábola do bom samaritano. Tem muito assalto, porque muita gente desempregada, muitos que eram bandidos por natureza, e eles assaltavam lá. Então, por isso que as famílias se juntavam, caravanas e caravanas, para que os bandidos não atacassem. Esse era nessa caminhada ali. Pois bem. Então ele vai para Jericó, e de lá ele dirige-se a Jerusalém, onde então ele repousa
ao cair da noite. E aí ele sentado como um peregrino nas adjacências do templo, ele foi notado por um grupo de sacerdotes, pensadores ociosos. Então imagina, quanta gente ia para Jerusalém e ele foi notado. Por que ele foi notado, gente? O que será que emanava daquele ser para ele ser notado no meio de tanta gente? Imagina a energia que vibrava, mesmo que a pessoa talvez não enxergasse a energia, mas sentia que alguma coisa tinha naquela pessoa. Então, ele sentado como um peregrino, olha que interessante essa colocação, nas adjacências do templo, foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Ele chamou a atenção, quem é aquele camarada sentado lá? Ele chamou muita atenção. E aí com isso começa um movimento ali. Até que Jerusalém para os judeus era conhecido como a cidade mais próxima de Deus. Então lá morava Deus. Tinha uma casinha, Deus tinha uma casinha só lá, que era dentro do templo. Então, ele morava lá e só entrava lá o sumo sacerdote para falar com Deus. E uma vez por ano. O templo de Jerusalém, além de ser uma instituição religiosa, ele era uma instituição política. Ele era a sede do poder legislativo. Então veja, ele realmente era uma teocracia ali no mundo, independente dos romanos estarem lá. Porque os romanos tinham uma coisa, eles invadiam, eles dominavam, só que eles deixavam as pessoas, ou aquela cultura, agir do jeito que quiserem. Eles não mudavam o assunto. Era uma lógica dos romanos, porque aí menos rebelião. Eles estão aqui, não estão dando bola para nós, talvez os outros pensassem. Então eles faziam o que fariam. Só que o romano estava de olho. Aí tem aquela lei, né, que se o romano, tinha uma lei que o romano podia pegar e forçar a caminhar 1000 passos com ele, levando a carga que ele tinha. Então ele descia de um navio e chamava um transeunte qualquer, leva para mim. Aí dava 1000 passos, deixava lá, aí ele tinha que arrumar outro. E Jesus disse, não, se alguém te chama para caminhar 1000, põe 2000. O que é isso? Quebra essa lei do romano. Vai lá, mostra que você é bom, Fernando. Quebra a lei do romano. Mas enfim, então esse templo, como diz ali, instituição religiosa, política e legislativa. E alguns deles, desses que estavam olhando Jesus lá, estavam lá os teólogos, os sacerdotes, etc., se afastaram sem o maior interesse, desculpe. Mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente da causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se com orgulho em Jesus. E ele pergunta, Galileu, o que faz na cidade? Vamos entender que cada tribo, cada raça tinha um tipo de roupa, né? Eu olhava de longe, Galileu, aquilo é judeu, é humano. E ele disse assim, eu passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E aí exclama isso com uma modesta nobreza. Isso impacta Hanã. Então aqui a gente observa Jesus se posicionando a respeito de uma missão divina que lhe foi conferida. Deus diz a Jesus, vai naquele planeta lá, nessa época, que é onde o homem está preparado, e monta lá o nosso reino. Faz mostrar que existe um Deus único, um Deus do universo, enfim, toda a missão que Jesus veio, que muitas coisas não entendem. Então, ele vem e fala de uma missão divina. E Hanã, responde, reino de Deus, tornou sacerdote com acentuada ironia. O que tu pensa que é isso? Enfim, ele era um sacerdote, e vem um estranho que está sentado lá e diz que vai montar um reino. Esse reino é obra divina no coração dos homens, esclarece Jesus com grande serenidade. Então, conforme nós comentamos, o templo de Jerusalém era a sede do povo hebreu. E na época, a lei mosaica era religiosa, civil, regulava a vida política e econômica. Era um local muito bem guardado, inclusive, devido à sua segurança, ele era utilizado como uma espécie de banco central, onde as pessoas confiavam suas riquezas. Olha o tamanho daquela logística desse templo todo. E aí, nesse templo tinha eu ia adiantar um pouco, mas não, tem slide lá na frente. Nesse templo tinha um local denominado de Santo ou Kodesh, onde só os sacerdotes entrariam. E um outro
no local mais ao fundo, chamado Santos dos Santos, ou Kodesha, lá Kodashim, onde só entrava o sumo sacerdote. Vamos imaginar, aqui fosse o templo, e que nós, comuns, podíamos entrar, podíamos falar, não tem problema, mas tinha um local lá que era santo, só entrava o sacerdote, uma sala, uma porta, uma sala ali, só podia entrar sacerdote, que era o Kodesha. E acima dessa sala, à frente dessa sala, mais uma sala onde morava Deus. Então Deus morava naquela salinha e ele lá conversava com o sumo sacerdote uma vez por ano. É muito interessante essa. E aí quando a gente lê isso aí, que a gente estuda isso aí, a gente começa a ver como eles eram disciplinados. Que a gente pensava, eles eram ruins, não, era a época deles. Que a gente às vezes só diz, pô, os caras eram brutos, não, pô, imagina, eles há pouco tempo atrás matavam todo mundo. Então, eles eram muito disciplinados dentro da lei que eles entendiam. Vamos lembrar de Paulo, quando era Saulo. Saulo era um tribuno que cumpria rigorosamente a lei romana, ou a lei hebreu, né, dos hebreus. Ele cumpria rigorosamente, a ponto que quando ele visitava as masmorras, prisioneiros diziam, comentavam, nossa, se esse cara fosse cristão, olha como ele ia cumprir a lei. Então, olha o preparo que teve. O cara veio lá sendo um tribuno, um jurídico lá, né? Não romano, mas enfim, ele fazia as leis dos romanos e dos hebreus. E quando ele foi, aquela história que caiu do cavalo na luz, tal, ele virou cristão. Ele estava pronto para trabalhar. Ele era uma pessoa muito séria. Cumpria a lei à risca, ele sabia da lei, porque ele vivia prendendo os cristãos, ele sabia o que os cristãos faziam. Então, isso gente, que a gente tem que entender o que é o preparo divino. E nós somos muito cartesianos. Paulo era ruim, Paulo, mas por que ele virou entre aspas, um santo depois? Era o preparo. E esse é o nosso preparo também. Nós temos que entender sempre isso. Esse é o nosso preparo. Nós estamos nos preparando para um futuro, nós podemos aplicar. Voltando aqui então, só entrava o sumo sacerdote no Kodesha lá no Kodashim. E nesse local, o Kodesha lá no Kodashim, ficaria a Arca da Aliança. Local pequeno, que como falamos há pouco, só o sumo sacerdote poderia entrar. E ele tinha acesso só uma vez por ano. Imagina a alegria dele, o êxtase, quando chegava o dia. Uma vez por ano. E por isso o Walter falou, olha a disciplina. E a gente às vezes não entende, eles crucificaram Jesus, era a lei deles. Jesus não condenou ninguém por isso. Ainda falou, perdoa porque não sabem o que fazem. A ponto que os romanos, eles não tinham a pena de morte, eles entregaram para o romano para quê? Para o romano crucificar. Então era uma coisa bem assim, mas era a lei deles. Então o sumo sacerdote, ele tinha acesso uma vez por ano. Então ele entrava nesse local, em êxtase. Os outros sacerdotes amarravam uma corda na cintura dele, porque se algo acontecesse lá dentro, eles iam puxar para fora, e visto que ninguém salvo o sumo sacerdote quando entrar no local. Então veja, né, quando a gente para, mas que coisa maravilhosa, nós aqui entraríamos correndo, talvez para ajudar a pessoa, lá não, uma cordinha na cintura, se a gente pegar uma coisa, puxa para fora, ninguém entra, disciplina. Então diz o texto bíblico, que ele entrava e ficava na presença de Deus. E lá, com certeza, era o Espírito que vinha falar com ele. Ele recebia orientações, né, durante aquele momento, o tempo que ele ficava lá, não sei, 1 hora, 2 horas, 10 minutos, né? E aí era o Espírito mais elevado que dava orientações para eles. E ali então ele absorvia conhecimentos. E após absorver isso, preparava-se mais de um ano para receber novos conhecimentos. Então veja que interessante, né? Como a gente observa as coisas acontecendo. Opa, obrigado. E aí o motivo de ter ser tido como a casa de Deus. Esse é o motivo que tem lá. Do Kodesha lá, Kodashim, é a casa de Deus. Esse templo maravilhoso que tem lá. Então, conforme relatado, Jesus não entra no templo. E como narra Humberto Campos, ele encontrava-se próximo ao templo onde havia parado para descansar. E aqui nós temos uma mensagem muito importante para o início das pregações. Muitas coisas não estão no livro ali,
pesquisas, tá, gente? Jesus, o maior entre os homens, moralmente falando, aproxima-se de um ponto divino. Ali mora Deus. Ele sabia que não era Deus, mas ali mora Deus. Ele respeitou. Então, ele aproxima-se ao ponto divino mais alto da terra, conforme o entendimento da época. Afinal, ali morava Deus. Senta-se para ficar mais baixo que o referido ponto. Ele podia ficar mais alto. Eu sei que ali não tem Deus nenhum. Não, vamos respeitar, né? E assim ele não ofendia a crença da época. Ou seja, ele, o mestre, faz um movimento para se aproximar da gente. E é um movimento que nós precisamos fazer, nos aproximarmos dele. E aí ele faz esse movimento para se aproximar da gente. Então, gente, para entender aquilo que o mestre veio fazer, é preciso que ele se rebaixe por nosso pequeno entendimento. Quantos de nós, sem aqui desmerecer ninguém, não só nessa sala, não, quantos de nós na humanidade entende Jesus? Para pensar. Eu lembro que, acho que já até citamos aqui, quando se fala que nós somos, Jesus disse, né, que nós somos de mais semelhança de Deus, né? E aí o que nós imaginamos? Que imagem que eu sou de Deus? Que semelhança eu tenho de Deus? A gente fica pensando, o que será que eu sou? E quais são as semelhanças? Dá para pegar 2 ou 3 rapidinho. Primeiro, nós somos únicos, Deus também é único. Nós somos criativos, Deus é criativo. Nós somos imortais, Deus é eterno. Olha quanta coisa parecida. E aí nós vamos indo, a gente pode pegar um monte de coisa. Agora a gente imagina a imagem semelhante de um homem, um barbudo, velhinho, uma mulher. Quer dizer, aí Deus seria machista ou feminista. Ele era homem, era mulher, né? Então a gente começa a imaginar essas coisas. E não é nada disso. Essas coisas sim, nós somos muito parecidos com ele. Essas coisas nós fazemos, nós criamos, nós damos vida. Nosso corpo dá vida. O homem na sua parte, a mulher na sua parte dá vida. E o Mestre, Deus nos deu vida. Então veja quanta coisa maravilhosa. E a gente vê que nós somos criadores, como foi Jesus, como é Deus. Enfim, é preciso que Jesus se rebaixe para o nosso pequeno entendimento. E essas mensagens, elas estão sempre próximas. Então nós precisamos entendê-las. E toma aqui a liberdade de pensar a passagem do censo, que todos deviam ir para a terra de origem. Então, José e Maria, grávida, de acordo ali, grávida, já passando os 8 meses, subindo no lombo de um burro, um jumento, com a Belém, para o recenseamento. Mas essa mensagem é muito mais profunda. Porque olha, subiu, né, no lombo de um burro lá e tal. Gente, vocês que foram mães, ou que, né, mesmo os pais, né, que viram a mulher com 8 meses, 9 meses de gravidez, com maternidade, com pneu, com ar e amortecedor no automóvel, e ainda reclamando, que está pulando muito, imagina o lombo de um burro. Né? Então, essa mensagem é muito mais profunda. Aí fala de José e Maria sobem para que o mestre possa descer até eles. Quando sobem, ele está falando moralmente. Eles sobem para que o mestre possa descer e encaixar, senão ele não desceria. Por isso que quando nós falamos que Jesus, eu confio, mas você subiu até Jesus, você levou a moral até Jesus, como é que ele vai poder se encaixar? Se eu sou desculpa a expressão, um zero à esquerda, como é que eu quero que ele venha? Ele não está me abandonando, mas eu não quero, ele não pode virar um zero à esquerda para se encaixar em mim. Eu tenho que crescer, eu tenho que subir, eu tenho que fazer a minha parte. E é essa mensagem que tem lá quando eles precisavam subir para fazer o censo. Essa é a mensagem: subiu para que o mestre descesse e se encaixasse. Essa é a mensagem dessa passagem. Então a gente sabe que onde ele passava, ele chamava atenção. Tamanho seu magnetismo, dizia que sua roupa brilhava. Então por isso que eu falei há pouco, como é que será que viram ele lá no meio, naquele meio? Quem é aquele cara lá? Quem é aquele cidadão lá? Sentado, observando o templo. Ele admirava o templo. Então Hanã, que nós falamos, sacerdote, percebendo que aquele estranho estava sentado ali, pelos seus trajes só podia ser Galileu, questiona Jesus, o que ele fazia no local, nós vimos já, que faz na cidade. Novamente, passa por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Exclama Cristo com modesta nobreza.
E o mestre então fala da sua obra divina, no que Hanan retruca. Reino de Deus torna o sacerdote com acentuada ironia. Que pensa para ver que vencer isso? Este reino, desculpe, é a obra divina no coração dos homens. Esclarece Jesus com muita serenidade. E o outro já imaginou um reino cercado dele, né? Obra divina em tuas mãos, revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo. E continuando suas observações irônicas, Hanan pergunta a Jesus: o que contas levar avante essa difícil empresa, essa empreitada, né? Quais são teus seguidores, teus companheiros? Jesus estava sozinho, ele ainda não tinha seus seguidores. E aí ele fala assim: acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para te auxiliar na execução dos teus planos? Já imaginou um terreno cercado aqui ao rei? Você conquistou tudo isso já, um apoio? Aí Jesus diz: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Com muita humildade o mestre fala isso. Sim, senhor Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte, sempre trocando, né, cara? Certamente que esse representará o material da tua edificação. Hanan falou para Jesus: tolos, né? Entretanto, propõe a realizar a obra divina. Já visto alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, disse Jesus, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Deu uma derrubada nos argumentos, né? Aí, impressionado com a resposta firme, inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conhece Roma? Conhece Atenas? Jesus fala: eu conheço o amor e a verdade. Ele falou comigo também: isso eu conheço, amor e verdade. Tem ciência do código da corte provincial das leis do tempo? Hanan já estava inquieto nessas alturas, o inquilino dele, né? Sei qual é a vontade do meu Pai que está no céu, responde o mestre brandamente. Isso eu sei. O sacerdote contemplou irritado, dirigiu-lhe um sorriso profundo, de profundo desprezo, e ele mandou para Torre Antônio em atitude de orgulhosa superior. Torre Antônio era um forte, 4 torres, né? Que Herodes fez em homenagem a Marco Antônio, e deu o nome de Torre Antônio. Ali ficavam os romanos. Era um quartel que cuidava do sacerdote e do povo. Então ela estava do ladinho ali. Quando eu falo, parece que eu estou vendo, sabe? Apesar que é imagem, né? Bem-vindo, né? Mas estava lá do ladinho. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino ainda foi visto a contemplar as maravilhas do santuário. Antes, alguns minutos de internar-se pelas estradas banhando de sol a caminho da sua Galiléia distante. Então vimos a passagem que ele teve lá, né? Por Jerusalém. Aí daqui a um tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, alguns falam Canaã, né? Jesus se encontrava na circunvizinhança da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção um amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens de Tiberíades e se dirigiu resolutamente ao grupo de alegres pescadores, como se de antemão conhecesse a todos. Ele disse que ele procurava, assim, localizando, lá que ele já sabia quem era. A manhã era bela, seu manto diáfano de radiosas neblinas, as águas transparentes vinham beijar os eloendros, ou arbustos venenosos na praia, né? Como se brincassem sobre as virações perfumadas da natureza. Vamos entender daqui a pouco também. Mais uma vez, algumas comparações. A manhã era bela, seu manto diáfano de radiosas neblinas, Cristo com sua energia reluzente. Lá vinha ele, aquela energia. Manhã bela, né? Uma energia estava chegando. As águas transparentes vinham beijar os eloendros, o arbusto venenoso da praia. Mensagem do Cristo, grande transparência, chegavam até aqueles que tinham seus pensamentos cristalizados. Eram os arbustos venenosos, não queriam saber de nada. E o Cristo vinha dar o recado. Então aqui nós não estamos falando no clima terrestre, tá? Mas no clima espiritual. Aquele preparo que nós falamos do século Augusto, capítulo 1 do livro Boa Nova, né? Tudo estava preparado para receber o Mestre. Tudo. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitados em redes de meia profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e assim que 2 deles desembarcaram na terra, falou com amizade. Simão e André, filhos de Jonas. A gente pode ler também Bar-Jonas. Bar-Jonas quer dizer filho dele, né? Lá sempre era filho dele. Então quando vê Simão Bar-Jonas é filho dele.
Então Simão e André, filho de Jonas, vem da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Imagina que convite, deve arrepiar todo mundo, né? Aquela energia toda vindo falar. Os dois de pronto aceitaram, mas também André questionou. Um rei em Cafarnaum, né? Na hora já pensou no reino. Aqui é tão pequeno. Aí Simão Pedro fala, não, lá na grande, aí me lembra ali São Chico, ali onde está o centro espírita, ali tem um monte de uma baía, e você do outro lado, um monte de luzinha do outro lado, eu lembro quando eu vejo isso aqui. Aqui é grande, muitas aldeias, esse reino poderá abranger todas. Ele já imaginou todas aquelas aldeias do outro lado, nossa, que reino legal que ia ficar. Jesus mostra um sorriso e pergunta, vocês querem ser meus discípulos? Entre eles, alguns perguntaram, que homem é esse aqui? Ou que homem é aquele que veio lá e fala com os dois? Entre eles, né? Que homem é aquele? E os dois responderam, Senhor, nós vamos seguir para Aí sai, Jesus abraça eles e saem os três para Cafarnaum, onde eles entram na coletoria, e lá encontram Levi, coletor de impostos. Levi, seria o apóstolo Mateus do futuro, né? Levi, o que fazes? Aí, recolhe os impostos, respondeu Levi. Queres vir comigo a recolher os bens do céu? E Levi responde, estou pronto, Senhor. De imediato, fecha a coletoria e segue os quatro juntos para a casa de Simão Pedro, onde eles vão se hospedar. Então, eu tenho que correr porque o tempo está passando aqui. Ao entardecer, o mestre faz a primeira pregação da Boa Nova na Praça Grande. São as primeiras pregações. Ali a natureza se sentiu acolhida, as aves ariscas se aproximavam e o povo simples e sofrido se acotovelava para poder ouvir aquele homem. Então vamos entender também essas frases aqui, né? Ali a natureza se sentiu acolhida e as aves ariscas se aproximavam. Os homens, arrepios, a Boa Nova foram chegando para escutar. Sabe aqueles que chegam só para ver assim, às vezes vão embora? Não, mas é aquele camarada, chega de longe, olhando, desconfiado. O que é aquele cara que está ali? São as aves ariscas. Magnetizados pelo seu amor, todos e tudo em volta se harmonizavam para escutar aquelas palavras sinceras, amorosas, como um bálsamo que aliviavam todos os seus conflitos. No céu, um brilho diferente, um magnetismo até então desconhecido dava lugar à entrada da noite, onde repouso do corpo físico, muitos dormiam e davam o sono dos justos. Então, há quase 20 séculos, vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles, ai de nós, se dormirmos, estranhos esse processo santificante. Nós estamos recebendo aviso todos os dias, todo momento, e às vezes nós esquecemos. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo da vida, se precipitando na morte. O mestre, ele vem instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. Então, seguir o ensinamento de Jesus. Esse é o caminho, eis o caminho. Então, gente, nós vamos encerrando aqui a nossa conversa. Eu tive que acelerar, porque o tempo, o relógio de vocês está meio acelerado, né? Então a gente fica meio assustado com o relógio, né? Mas os ensinamentos de Jesus, eles são muito profundos. Por vezes nós não entendemos, porque realmente Jesus era Jesus, né? Então, imagina o que ele sabia. Diz os espíritas, os espíritos, eu escutei do Godinho, presidente da federação, uma reunião que eu tive com ele um dia, que há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando foi criado o planeta Terra, Jesus era um ser crístico. Cristo é um ser, Cristo é um ser, não é um sobrenome, né? Então, ele já era um ser crístico. Só que quando ele criou o planeta Terra, ele já era ser crístico há 36 bilhões de anos. Então, gente, nós estamos falando de um camarada que tem 40 bilhões de anos como Cristo. E nós, no planeta aqui, nós temos mais ou menos 1,5 bilhão, 1 bilhão e 800 milhões de anos desde que fomos criados lá na merda do céu. Entende? Então, olha a diferença que dá. Por isso que às vezes nós espíritas nos colocamos como vira-latas, né? Num sentido assim, mas Cristo é superior, claro que é, ele é mais velho, ele já tem tanto tempo, nós estamos na caminhada, né? Mas a nossa caminhada ele já deixou pronta para nós, basta que a gente siga ele. E aquilo que eu falei,
Não é que eu falei, né? Que é uma verdade. Ergue para que ele possa se acoplar. Gente, eu queria agradecer a vocês mais uma vez pela possibilidade de estar aqui na casa, me coloco à disposição, rogando ao Pai que abençoe a todos nós aqui encarnados, desencarnados, aqueles que estão em nossa tela mental, nossos entes queridos, nossos desafetos, que sejam todos eles abençoados. Muito obrigado. Podia fazer esse prece de ser. Vai? Posso. Deixa eu tomar uma água então. Então, meus irmãos, assim como o nosso Mestre Jesus, nas suas pregações, com muita humildade, muita serenidade, passou o seu recado para o mundo, vamos nós, com muita humildade e serenidade, absorver essas mensagens que diuturnamente aparecem em nossa vida. Mensagens essas sejam através de um cumprimento na rua, um abraço afetivo, de um auxílio a alguém, uma conversa edificante. É isso que o Mestre pede para nós, para que a gente possa realmente sermos as ferramentas adequadas aos trabalhos que nós propusemos. Basta dizer que são na doutrina dos Espíritos, que é aquela que nos ensina. E com a oração dominical nós vamos encerrar os trabalhos de hoje. Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos. O pão de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, mas só se perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixe cair em tentações, não nos deixe cair em erros, mas livra-nos, Pai, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, que assim seja. Gente, muito obrigado. Uma boa noite a todos.